Se inscrevam no canal, deixem um like, patrocinem através do Apoia-se, comprem livros na Amazon que estão aí na descrição e até o próximo vídeo. Eu poderia simplesmente iniciar e finalizar assim em 15 segundos e eu já falaria muito sobre o novo documentário da Netflix, Democracia em Vertigem, mas vamos tentar trazer uma ótica libertária sobre o documentário. Sim, eu perdi 2 horas assistindo, só que, bom, me rendeu boas gargalhadas e eu vou trazer aqui alguns aspectos que eu achei interessante nesse documentário para vocês, tá? Só que eu não quero simplesmente falar o que a maioria tá falando. Eu vi alguns vídeos de algumas pessoas comentando e é sempre meio que atacando, dizendo que tem mentiras ali ou coisas que são ocultadas, esse tipo de coisa. Vamos trazer algo um pouco diferente, tá? Eu quero analisar primeiramente o documentário baseado no objetivo dele, tá? Para ver se ele é realmente eficiente baseado no objetivo dele, tá? E aí eu anotei aqui alguns pontos porque para mim esse documentário nada mais é do que uma propaganda política, tá? Então eu anotei esses pontos baseados nesse objetivo, tá? E aí a primeira coisa, a primeira característica que eu achei fenomenal desse documentário é que a narradora faz parte da história. Quando a gente percebe isso logo no começo, dá a sensação de que, olha, essa pessoa sabe do que ela tá falando porque ela está dentro da história. Ela passou pela história, sabe? Então traz muita verossimilhança para quem tá assistindo. Isso torna muito mais atraente, principalmente para uma pessoa que é desavisada, que não entende que aquilo ali é uma propaganda política. E depois tem aqui o tom melancólico da narradora, né? Da Petra, se não me falha a memória, esse é o nome da narradora. Parece que ela também faz parte das pessoas que produziram o documentário, até porque ela já tá meio que documentando aí algumas coisas há alguns anos, né? Ela já tava meio que se preparando isso. Parece até que era um plano B, assim, olha, no futuro se der merda, a gente lança esse documentário aqui e quem sabe ainda lucra um pouquinho. Eu quero falar mais sobre isso mais pra frente. Então, o tom melancólico da narração, sabe, tem muito a ver com o próprio título do documentário, que é Democracia em Vertigem, sabe? É como se ela sempre estivesse se tornando uma pessoa um pouco mais triste por causa disso, como se fosse realmente algo ruim, a ditadura da maioria estar em vertigem. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não é verdade, né? Inclusive, ela ganhou ela deu um suspiro muito forte agora no ano passado, principalmente por causa dessas eleições aí que polarizou o Brasil inteiro. E depois aqui eu achei muito interessante porque a esquerda tem uma falsa narrativa de que ela é a favor dos pobres, sabe? Então, eles trouxeram muitas pessoas humildes para dar algumas pequenas declarações ou alguns pequenos trechos de entrevistas dessas pessoas muito humildes, sabe? Que aparentemente são pessoas muito humildes. E aí dá um tom de proximidade entre a esquerda, entre o PT, né, que é o alvo do documentário, entre o PT e o povo, sabe? A base da pirâmide social. Só que, velho, isso meio que tá explícito, sabe? Tá tão escancarado que a pessoa que tem um pouco de senso crítico percebe isso com muita facilidade. Mas, como eu disse antes, as pessoas que estão mais desavisadas, que não entendem que aquilo ali é uma propaganda política, vão olhar aquilo ali e vão ficar encantadas. Olha só essas pessoas, elas realmente saíram do mapa da pobreza por causa do Lula, por causa do PT, sabe? E isso realmente é excelente como uma propaganda política. Achei maravilhoso. Depois tem aqui que tem imagens muito detalhadas e precisas dos políticos e dos eventos, sabe? É um ponto justamente onde eu falei antes, que ela já vinha documentando essas paradas há muito tempo, o que é muito estranho, tá ligado? É meio que você tá prevendo as coisas que vão acontecer no futuro, prevendo não, toda vez que eu falo essa palavra, prever as coisas, eu lembro que praxeologicamente é impossível você prever as ações humanas, você prever os eventos futuros, mas enfim, eles apostaram muito alto e acabaram meio que ganhando essa aposta, tá ligado? Eles se prepararam e agora que eles estavam preparados, eles conseguiram botar meio que o plano de propaganda política deles em ação. E eu achei isso fenomenal, sabe? Tipo, as imagens são muito próximas dos políticos. Tem detalhamentos muito importantes ali, sabe? Quando eles entrevistam a Dilma, quando eles conversam com a Dilma parece até outra pessoa, velho. Parece que ela ensaiou tudo que ela ia falar pra poder ficar o mais bonito possível. Eu fico imaginando a quantidade de horas que ela deve ter ficado na frente do espelho ensaiando aquelas palavras pra não começar a falar nenhum tipo de besteira. De verdade, velho. Eu passei muito tempo assistindo e pensando nisso. Caramba, como é que essa mulher tá falando frases completas sem parecer uma completa insana, uma completa maluca, sabe? E esses foram os pontos que eu achei mais interessantes
do documentário como uma propaganda política, que esse é o real objetivo dele, sabe? Então, as pessoas que vão assistir esse documentário pensando que, eles vão ver a verdade, esse tipo de coisa, não, velho, não vão. Muitas questões ali foram omitidas e tudo é passado como se realmente as pessoas do PT ou são pessoas boas ou elas são pessoas ingênuas que estão sendo enganadas, que foram enganadas por outros políticos, sabe? E como se houvesse uma possibilidade da democracia, da política não ser a nojeira que ela é. Não ser esse ninho de cobras que ela é, sabe? Como se tivesse outro tipo de política. Não, velho, política é isso. Política e o jogo político no sentido negativo, se bem que política e jogo político já é negativo, sabe? Basicamente é uma redundância. Mas quando você fala desse joguinho de toma lá da cá, sabe? É algo que está implícito dentro do conceito de política. Eu diria até que isso é um juízo analítico. Mas enfim. Depois tem aqui algumas coisas que, poxa, se eu fosse analisar como um documentário em si e não como uma propaganda política, tem coisas que realmente são esdrúxulas, tá ligado? O primeiro é o tom lento demais do documentário, sabe? Tem muitos momentos que eu penso, cara, se isso tivesse no YouTube eu estaria assistindo na velocidade máxima. Porque realmente o tom melancólico, para quem tá vendo a propaganda política, poxa, é muito atraente. Realmente dá aquela sensação de tristeza, de peso. Mas o fato dele ser muito lento, caramba, dava pra ter feito o documentário de 2 horas em 1 hora e 20, no máximo, sabe? Simplesmente se ela falasse mais rápido. Realmente seria positivo. E tem outra coisa aqui que chega a ser ridículo, que é a parcialidade. O fato de você simplesmente declarar, olha, esse aqui é um documentário especificamente para defender o PT. Isso não é dito explicitamente, mas é dito implicitamente, velho. Quando ela fala, a Petra fala sobre os pais dela, ela chega e diz, olha, meu pai teve influências de autores de esquerda, minha mãe depois se apaixonou por ele, depois pela revolução, sabe? Isso, caramba, chega a dar nojo, velho. Ela fala abertamente, olha, meus pais faziam parte da revolução, sabe? É uma parcialidade muito grande. Chega a ser meio a criar um tipo de ojeriza, sabe? De verdade. É o que me incomodou bastante. Mas como eu disse, isso faz parte da propaganda política, né? Isso é uma propaganda de pessoas de esquerda para pessoas de esquerda. Uma pessoa de direita não vai assistir e vai dizer, olha, nossa, olha só que maravilha, esse tipo de coisa. E depois aqui tem uns pontos que eu acho que são negativos em geral, né? Primeiro que é uma propaganda política. Então eu já acho isso meio negativo. Falar muito sobre políticos, tem muitos nomes de políticos e tudo isso cria uma certa raiva nos libertários, né? Quando você vê alguma coisa só sobre política, realmente você começa a ver aquilo ali e começa a dar um nojo. Tem também a exaltação da pregação do que é uma democracia. E por que eu falo do que é uma democracia e não da democracia em si? É porque a esquerda sempre prega que a democracia vai ser de um jeito, mas toda vez que ela chegar ao poder, as coisas se tornam completamente contrárias ao próprio discurso delas, né? Eles sempre tendem a manipular o sistema ao máximo que eles podem para conseguir os objetivos dele. Isso eu acredito que a esquerda seja até pior que a direita. Se bem que eu considero que os dois são uma massa muito homogênea, hoje em dia principalmente. E tentar fazer a esquerda parecer não genocida, sabe? Isso é, bem, o que eles tentam fazer já há o quê? Uns 100 anos. Mais que isso. Eles sempre tentam parecer que vão chegar ao poder para ajudar os pobres, mas, poxa, tem uma coisa que falam no documentário 1964 que é óbvio, mas que vale a pena a gente ressaltar aqui, a gente lembrar que, olha, não existiu nenhum regime socialista que não foi conquistado através da força, literalmente, tá ligado? Nenhuma sociedade simplesmente disse, olha, nós queremos realmente o socialismo. Não tô nem falando do genocídio e como terminam os regimes socialistas, mas sim de como eles começam, tá ligado? Já começa com agressividade, velho. Quer dizer, porque mesmo que comecem através da democracia, a democracia já é a ditadura da maioria, então dá no mesmo. E aí eu queria fazer um paralelo entre o documentário, né, a democracia em vertigem, e o 1964, para você ver a diferença, porque no 1964 o intuito deles era simplesmente atacar o comunismo, atacar o socialismo, mostrar uma outra face do regime militar de 64. Então, eles não necessariamente defenderam os militares. Inclusive, teve muitos pontos onde eles criticaram fortemente. Eles não chegaram para dizer que eles eram maravilhosos ou que eles eram boas pessoas. Inclusive, chegaram até a falar que eles eram um tipo de revolucionários, sabe? Então, o 1964 é mais ou menos assim. Os militares são os merdas. Mas
os comunistas seriam tolotos muito maiores, sabe? Então, basicamente, é assim que é o documentário do Brasil Paralelo. Já esse não, basicamente, é feito para defender um lado da moeda, sabe? E chega a ser cansativo, porque tem uns pontos que ela faz críticas que você pensa, nossa, ela realmente vai começar a criticar, fazer uma autocrítica da esquerda, uma autocrítica do PT, etc., da coligação deles, mas aí é uma crítica que, tipo, é muito superficial, dá pra ver quando você tá assistindo que é algo que é feito só para que as pessoas que estejam vendo pensem, nossa, tá vendo? Ela não é uma pessoa totalmente parcial. Ela também está fazendo críticas ao próprio PT aqui, sabe? Mas é tão óbvio que isso é só pra passar um pano pra si própria, que também chega a ser chato, velho. E aí eu queria, pra finalizar, falar como o mercado proporciona esse tipo de coisas. Sabe, a gente não tem realmente um mercado puro, como é que eu posso dizer? Um livre mercado puro, um capitalismo puro, um anarcocapitalismo, sabe? Com um total de zero interferência do Estado. Mas aí o mercado acaba criando alguns caminhos, né? Para poder resolver alguns problemas. E sabe, quando existia uma demanda muito forte da direita por coisas que fossem anti-esquerda, surgiu o mecanismo na Netflix, sabe? E o pessoal adorou aquilo ali, achou maravilhoso. Inclusive, algumas pessoas, poxa, lembraram, olha só, isso aqui é ficção, etc, etc. Mas agora que existe uma demanda da esquerda, porque eles estão irados com a direita, aí a Netflix manda um desse, tá ligado? Isso mostra a imparcialidade do mercado. Eles não estão nem aí para quem realmente eles vão oferecer as coisas, desde que realmente seja bom para quem tá assistindo, desde que gere valor para quem tá assistindo, sabe? Isso é muito interessante. Embora a gente não possa permitir que isso aconteça sempre, sabe? A gente deve colocar a nossa moral acima do mercado, mas lembrar que se tu deixar o mercado livre, velho, são essas coisas que vão acontecer. Um ano a empresa vai oferecer uma coisa para a direita, outro ano vai oferecer a coisa para a esquerda. E veja, a direita se aproveitar disso, eu acho de boas, tá ligado? Porque ela prega isso mesmo. Quer dizer, em parte, né? Porque eles ainda são gadosos. Mas a esquerda fazer isso é meio hipócrita, porque você tá impulsionando, tá ajudando a impulsionar ao mesmo tempo que você se impulsiona, baseado numa empresa que é capitalista, né? Que é razoavelmente capitalista, por assim dizer. E bom, esses eram os comentários que eu tinha para tecer sobre o Democracia. Perdão. É o Democracia, porque toda vez eu confundo, tá ligado? Com o Democracia do Falhou e Democracia em Vertigem. Mas enfim, seria muito bom se realmente esse sistema opressor, né? A cleptocracia, que deveria ser chamada democracia, estivesse em vertigem, mas não tá, tá ligado? Tá respirando, tá forte, e vai ser difícil acabar com essa ditadura da maioria. Eu acho que a gente nunca vai conseguir isso, mas a gente tem que conseguir, pelo menos, se manter no caminho de lutar pelo que a gente considera que é certo, pelo que a gente sabe que é certo. Eu vou ficando por aqui. Agora sim, deixem o seu like, se inscrevam no canal, comprem livros através da Amazon. Vou aproveitar esse vídeo aqui para avisar para vocês que está rolando uma promoção na Amazon de diversos livros de direita em promoção da editora Vide Editorial. A Amazon imbecil, mandou para mim um e-mail falando que estava em promoção e vai estar em promoção até esse domingo. Então eu vou deixar o link aí. Vocês podem acessar o link, comprar um livro e se vocês forem para outras abas a partir desse link, vocês também vão estar ajudando o canal, tá ligado? Não necessariamente você tem que comprar uma coisa pelo link, sair e entrar por outro link, nem nada. Você pode fazer tudo por um link só, tá? Mas aí, se você estiver vendo esse vídeo no futuro e o link não estiver na descrição, é porque simplesmente a promoção acabou. Valeu, falou e fui.